Opa, vocês pensaram que não teria live, mas vocês se enganaram. Por quê? Vamos ter live sim. Hoje, dia 20 de fevereiro, agora são exatamente 10 horas, 22 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Esse é o programa Direito ao Ponto, que conta sempre com presenças muito boas, de advogados muito inteligentes, de casos muito escabrosos, muito escabrosos. Hoje não teremos aqui na bancada a participação do Papini, Antônio Papini, né? Mestre Antônio Papini, porque ele está em viagem, ele está se deslocando lá para defender, né, seus clientes. Porém, para não deixar aqui o programa, né, somente com a inteligência, a sapiecidade, com a sagacidade dele, o Batman do direito, o doutor Misael Isidoro, eu trouxe ela, a nossa Mulher Maravilha do direito, que é a doutora Daniele Teles. Então, vocês estão vendo que o programa hoje, ele está mais especial do que já é, né? Hoje nós vamos falar sobre bastante temas interessantes e importantes. Lembrando, domingo teremos entrevista aqui ao vivo, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, com a doutora Adriana Marra, uma das advogadas do caso das crianças de Arroio Grande, e com também a presença de Fernanda Carelli e também do doutor Paulo Faria. Ou seja, domingo, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, eu acho que você vai querer participar dessa transmissão ao vivo. Aonde? No perfil @FaloWillTV, aqui no X. Porém, teremos também a participação de última hora. Ele não sabia se conseguiria vir, acabou dando certo, de doutor Misael Isidoro. Então, a bancada estará cheia, graças ao Papai do Céu, e o assunto vai render, porque nós vamos falar sobre Arroio Grande e vamos falar sobre conselho tutelar. Então, se você é pai, se você é mãe, né, se você planeja ter filhos, você vai entender como que o Estado está usando e dando forças cada vez mais, poderes cada vez mais, para o conselho tutelar fazer coisinhas estranhinhas, esquisitas. Eu acho que deu para você entender sobre o que nós vamos falar. Vai ser nesse domingo, dia 22 de fevereiro, das 14 horas até as 15h30. Paulo Faria, Adriana Marra, Fernanda Carelli e Misael Isidoro. Eu acho que siga o perfil no X, @canal Falo Will, né? E comente, participe, porque eu vou colocar aqui os seus comentários na transmissão. Obviamente, desde que seja ao vivo, né? Depois eu não consigo mais. Certo? Eu acho que dei todos os recados. Ela está entre nós, ele também está entre nós. Todos aqui muito cansados, porque esse Brasil cansa, mas eles não deixam de lutar. E eu vou recebê-los aqui agora. Só um minutinho que eu estou terminando de arrumar uma coisinha, mas vamos lá. Vamos lá que eu vou recebê-los agora, porque eles falaram que não tem tempo para perder. Primeiro eu vou receber o Dr. Misael Isidoro, sempre sério, sempre... Misael Isidoro, ele deu, acho que 4 ou 5 matérias para o Zanin, e 2 para o André Mendonça. Ele ajudou o mestrado do ministro André Mendonça, se eu não me engano, coisa assim. Vamos ver aqui. Ô, Misa, quem é esse cara aqui em cima, meu? A inteligência artificial arregaça a gente, né, cara? Não, depende do dia. Tem dia que a gente tá mais fotogênico. Agora o André Mendonça, eu não dei aula para aquele careca, não.
Cara, usa peruca. Ô, menino, cara, não tem uma vergonha. Pôr uma peruca só para ir para a posse do STF. Fala para você, viu? Lembrei do Toffoli. É bom poder. É bom. É assim, o Mendonça eu posso fazer piada sem receio de aparecer a Polícia Federal aqui, né? Agora, mas alguns ministros aí a gente fica um pouquinho mais apreensivo, como que fala. Não pode. Tem uns que a gente tem que evitar falar o nome. É coisa de ditadura, né? Coisa de comunismo. Mas, é porque a gente é cagão, viu? A gente, vamos falar, a gente é cagão, a gente tem medo de empresa e tal, mas ela não é cagona. Ela não é cagona e ela está aqui com seus... Eu chutaria aí, viu, Mesa? 23, 24 anos. Diz ela que tem mais. A gente finge que acredita para manter a amizade. Mas ela está entre nós aqui, sempre. A gente finge que acredita. Sempre disposta, sempre cansada, né, Tânia? Eu sempre ressalto essa parte do cansado, não é pejorativamente, não, porque eu respeito e admiro essa mulher demais, mas porque realmente a vida dela é uma loucura. Quem acompanha a rede social dela sabe. Taniele, obrigado mais uma vez. Boa noite, Will. Boa noite, doutor Misael. É um prazer, Will, mais uma vez estar aqui com você. E mesmo cansada, né? Eu já vou me defender também, porque a minha foto ali tá muito bonita, tá, gente? Isso ali, como diz o doutor Misael, tem dias que a gente tá, assim, mais próximo à foto, e tem dias que, numa sexta-feira, saindo de uma penitenciária aí, 9 horas da noite. Então, gente, eu estou me desculpando, porque eu acho que tem uma leve alteração nessa foto ali, né, Will? Não tem não. Ela foi fidedigna. Vou mostrar para o pessoal aqui para eles entenderem o que nós estamos falando aqui. Ó. Vou tirar. Mas pensar duas vezes antes de cometer algo tipificado como crime. Muito obrigado, viu, ChatGPT. ChatGPT é maravilhoso, ele tem essas proezas, ele faz essas coisas, ele mantém a fidelidade aí da mulher e arregaça o homem, né? Eu não sei o que acontece. Vamos embora. Vamos parar de papo aí, porque a Tani tá cansada, o Misael quer ir para os botecos. Advogado, né? Sexta-feira, advogado, né? Precisa dar uma relaxada, é muita tensão. Ele já está ali, já no esquenta dele ali, ó, com seu whisky importado direto da Rússia, veio direto do escritório de Putin. Mas vamos lá, vamos parar de tagarelice aqui. O negócio é o seguinte, Tani, começar, vou fazer o bate-bola com vocês dois, porque eu acho que um pode complementar bastante o outro nas experiências e nas opiniões, e são temas muito importantes. Começar aqui, 3 pautas nós vamos falar hoje. Você que dá audiência aí, vamos falar sobre 3 pautas. Nós vamos falar sobre uma coisa que está acontecendo com os patriotas, com uma patriota, né? Aqui embaixo, aqui nós não vamos falar nomes, não vamos, porque por questão de segurança, então nós não vamos falar nomes, não vamos falar absolutamente nada, nós vamos falar sobre o caso. E eu acho que isso por si só já é estarrecedor. Não precisa ficar falando nome, não precisa falar CPF, idade, não precisa falar nada. O que importa para você da audiência é entender o caso. Então, o que acontece? Tem uma idosa presa política, eu vou só dar um ensejo, e aí a Dani vai complementar, e depois o Misael vai falar a opinião dele aqui, sempre polêmica. Mas tem uma idosa que está presa lá do 8 de janeiro, né? E aí ela está sofrendo abusos físicos, eu não vou ficar falando muito nome, né? Muitos temas, mas eu acho que todo mundo já entendeu, dentro da cadeia, certo? Ela está ali. E aí, como que nós fomos descobrir isso? Você, provavelmente, que está ouvindo isso, está falando, mas da onde que o Will está tirando isso?
né? Da onde que o Will, né, veio com essa conversa? Veio por causa dessa mulher aqui que está entre nós, né? Corajosa, brava, valente, que só, paranaense porreta. Ela pegou e foi dos vídeos que ela faz sempre, gravando ali, pedindo atenção, né, para a questão dos presos políticos. Ela fez um vídeo, foi respondida por um deputado, que falou que é um absurdo, nossa, é um absurdo falar que nós não estamos interessados nessa questão, barará, barará. E aí, ela me solta. E ela me solta isso aqui, ó. Peraí, só um minutinho que eu preciso ver aqui o computador. Eu achei maravilhoso. A Tani não mexe com Taniele. Não mexe com Taniele, porque ela não tem juízo. Ela me solta isso aqui, ó, que está aparecendo na tela. Para você entender, você que está assistindo pelo celular, eu vou ler. Existe uma senhora sendo abusada sexualmente todos os dias em uma prisão. Não temos 10 meses. Precisamos da derrubada do veto urgente. E aí começa toda essa história que vocês vão ouvir agora. Já deu um ensejo, e agora vamos ouvir direto dela. Tani, que absurdo. Ou melhor, doutora Taniele, né? Vamos manter o decoro. Que absurdo, que estarrecedor saber um negócio desse. Mais absurdo é conversar com a família, né? Porque chegou até mim através de uma filha dela, isso, um pedido de socorro no Instagram. Assim, eu não posso, né, Will, dar nomes, porque a gente está tratando esse assunto com muita seriedade, é um caso muito grave, né? Todos nós sabemos os absurdos que acontecem com os réus do 8 de janeiro. Eles apanham na prisão, que é o caso da dona Juscelene, né? Espancar a dona Juscelene, existem tantos outros casos, né? Não ter atendimento médico, não ter acesso à medicação, tortura psicológica. Então, assim, são tantos casos de abusos, né? Contra esses réus, e a gente fica... Oi, Will? Voltei, né? Então, são tantos casos que acontecem aí no 8 de janeiro, gente, que não tem como falar, esse é pior, esse não é tão pior, e até que chegou ao meu conhecimento, chegou o pedido de ajuda, né, dessa familiar, a gente está tratando isso com muita seriedade, até porque ela é ameaçada de morte. Já tentaram sufocar ela com sabe aquelas mantinhas que eles usam na prisão? Tentaram sufocar ela com aquela mantinha já, né, quando ela tentou falar alguma coisa aí para a diretora do presídio, né? Então, a gente precisa tentar resolver isso numa situação que as presas que estão cometendo isso, tá? Se elas desconfiarem de alguma coisa, a vida, né, dessa presa política, ela está em risco. Eu já pedi ajuda para uma deputada aí que, enfim, levei o caso até essa pessoa, então a gente está tratando isso primeiro na esfera administrativa, ou a gente tira essas presas, né, consegue uma transferência para um outro local. Conversei com ela também, falei, a senhora quer que eu peça para mudar de presídio? E ela entra em pânico, ela fica simplesmente desesperada, né? É uma situação de pânico, ela sabe o que ela passa lá dentro. Tani, você fez uma baita peregrinação, que você faz todo ano, aí no final do ano, nas visitas e tal, registrada, inclusive, aí nas redes sociais, tal, no Instagram. Gente, quem não segue a Taniele, vá lá, digita lá no Instagram, acompanhe o trabalho da Taniele, a Taniele Pérez, no X também, agora ela está mais ativa, mas ela é muito ativa ali no Instagram, né? Então, lá ela fez toda a questão da peregrinação, tal. Então, estou falando com duas pessoas que conhecem, na prática,
essa questão da realidade dos presídios, que eu nunca, graças a Deus, eu nem quero entrar, mas eu nunca entrei dentro de um presídio. Mas, pelo que a gente ouve, pelo que a gente conhece, tal, Tani e Misael, são realidades muito cruéis, são leis próprias, é uma coisa selvagem, né, que acontece ali dentro. E aí temos, então, a patriota, né, essa patriota presa lá, injustamente, diga-se de passagem, porque por exercer a sua democracia, tá? E, Tani, pergunta muito sensível, né? Muito sensível, mas eu acho que você está bem capacitada para responder com certeza. Sofre risco real de vida, porque você já falou da parte psicológica, que a gente já imagina como deve ser uma idosa sofrendo esse tipo de coisa. Mas risco iminente de vida, ela sofre, Tani? O que você acha? Segundo, né, o que ela própria me relatou, se as presas descobrirem, né, que ela fez a denúncia, ou então que ela vai tentar abrir uma sindicância, vai fazer uma denúncia para o presídio em si, ela sofre sim, tá? Ela sofre sim, porque ela já, enfim, ela precisava de uma dieta especial para ela, de alimentação, né? Preciso cuidar com o que eu falo, até para não identificar a pessoa, né? E ela recebeu essa dieta diferenciada por um mês, mais ou menos, e só o fato, Will, de ela receber essa dieta, tá, especial, foi motivo para ela ser espancada, para ela apanhar dentro da cela, porque as presas falaram que ela estava sendo tratada de uma maneira diferente. Então, assim, é uma situação muito complicada. Por isso que eu falei, a gente está tratando isso, né, inclusive com a família e com ela agora, para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar ela. Porque a partir do momento que eu saio de um presídio, que a família sai de uma visita, a partir do momento que eu desligo uma chamada de vídeo, a partir desse momento ela está sozinha. É ela e Deus lá dentro. Então, o que acontece dentro dessas prisões, vocês já viram na mídia, às vezes aparecem algumas coisas assim. Então, pensa a realidade que esses presos políticos estão vivendo, né? Eu tenho meu noivo que está preso lá em Potim. Domingo eu passei o dia todo lá com ele, né? Então, assim, Will, é algo surreal, tá? É algo surreal, aquele ambiente, realmente tem leis próprias lá dentro, existe hierarquia dentro das prisões, não adianta falar que não. E tem muitos presos políticos que estão comprando a segurança lá dentro, dando roupa, calçado, comida, né? E tem muitos presos políticos que são peregrinos, que a gente chama, né? E essas pessoas não recebem visita, não tem mais família, ou a família abandonou, são crimes bárbaros que eles cometem, e a partir de 10 anos, 15 anos que eles estão presos, às vezes eram visitados apenas por pai, mãe, perdem o pai, perdem a mãe, não tem mais ninguém. Então, essas pessoas, elas nem querem mais sair do sistema prisional. Estão 15 anos, 20 anos, 25 anos, 28 anos dentro de uma prisão, não existe mais vida para eles aqui fora, gente. Eu falo para vocês, realmente não existe mais vida para eles aqui fora. Não tem mais nada que ligue eles ao mundo exterior. Então, o que eles fazem? Eles cometem mais crimes lá dentro para não precisarem ir para a rua, porque a realidade deles, a partir de tantos anos, passa a ser a realidade da cadeia, e eles não querem mais realmente ir para a rua, tá? A liberdade, que para nós seria liberdade, de reconstruir uma vida. Eu falei com um preso esses dias, e falando de celular, ele fica olhando, porque assim, o que eles assistem na televisão, então ele não tem ideia do que é um celular, do que é internet, do que enfim, você tentar explicar para ele o que é um Wi-Fi.
essa realidade não existe para eles. E quanto mais tempo eles passam dentro de uma prisão, o que eles falam é, quanto mais tempo passa, doutora, a vida que nós tivemos lá atrás, ela some da nossa cabeça. A gente não consegue mais sentir a liberdade de correr. Você até lembra que você vagamente caminhava, corria, ou eu andei de avião, mas o que para nós, assim, eu peguei o vento, assim, sabe aquela sensação que você tem de quando você faz alguma coisa? Isso para eles é apagado da mente. Então pensa que os presos políticos estão vivendo essa realidade. Aí vem alguém me falar, não, vamos esperar aí daqui um ano para vir uma anistia. Essas pessoas não têm mais um ano, não têm 10 meses, não tem 2 anos para esperar uma anistia. As pessoas precisam ir para casa urgente, tá? Ô, Misa, a gente ouve até me falando, né? Eu falo a gente eu leio dessa parte jurídica, dessa vivência que vocês têm. Então, assim, a gente vê, até me falando, a gente tem uma breve noção. Ela fala muito bem, ela explica muito bem, tem uma breve noção. Só que aí, Misa, eu vou fazer uma pergunta, mas você fala o que você quiser, porque o programa também é o programa do Misa. Então, assim, só uma coisa que eu queria interrogar você, Misa, que eu queria que você falasse sobre, é o seguinte. Cara, a gente vê os parlamentares, a gente tem o maior respeito por eles. A gente elege pensando que eles vão representar a gente elege eles pensando que a gente, né, teoricamente, eles vão fazer o mínimo do que eles prometeram ali nos eleitorais e tal. E aí, cara, a gente vê, pelo menos ultimamente, está ficando muito explícito essa questão, vou me colocar aqui na frente, aqui, tá? A gente fica muito explícito uma certa indiferença. Eu estou falando por mim, não sei se você concorda, se você discordar, também pode falar também, se discordar, não tem problema. Em total liberdade para... Mas eu sinto cada vez mais uma profunda indiferença de parlamentares de direita. Não vou ficar fulanizando, não vou ficar falando nomes, não vou ficar... no geral. Né? Quando são assuntos tidos como sensíveis. E são sensíveis esse assunto, Misa, porque são graves. Não é sensível à toa. É sensível. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Arroio Grande. São crianças. A gente está falando aqui, a Taniela está falando aqui agora, presos políticos. Pessoas inocentes, presas, sofrendo. Olha aí o que ela fala para a gente. Ô, Misa, ano eleitoral, né? Teoricamente, seria o momento dos parlamentares baterem no peito e falar, pô, eu vou dar o meu jeito aqui para fazer alguma coisa. Porque se cada um, por mínimo que seja, a gente vive numa ditadura, a gente vive numa coisa terrível, mas se cada parlamentar fizesse o mínimo que consegue fazer, o que pode fazer, talvez o negócio iria para frente. Talvez dar visibilidade para esses casos. Isso é uma coisa muito séria que a Tânia está contando aqui. Né? A gente está batendo um papo aqui, a gente está conversando, ela acabou de sair do presídio, a gente está batendo um papo aqui, cansada, você também é cansada, trabalhou o dia inteiro. Mas o que a gente está fazendo aqui é dar visibilidade, menor que seja, canal pequeno, enfim, mas a gente está fazendo essa parte. Se cada um fizesse sua parte, o negócio não seria diferente mesmo? Parece que está todo mundo com medo, viu? Falar que é impressão minha, mas o pessoal foi preso dia 9, né? Que foi no dia seguinte, de janeiro de 2023. Então a gente tem aí mais... Aí. Voltei? Estamos te ouvindo. Tá tudo certo, Misa, tudo certo. Voltei agora? A conexão aqui está meio chovendo, então... Bom, o pessoal está preso desde 9 de janeiro de 2023. Grande parte desse pessoal. Então, assim...
A gente está falando aqui que eles estão há 3 anos, mais de 3 anos presos, por um crime que, na minha opinião e na opinião do ministro Fux, se existiu crime, foi crime impossível, não deveria ser punido. Ponto. E o pessoal, muito claramente, está esperando para usar isso de instrumento eleitoreiro para as eleições desse ano. Só que, assim, é como a doutora falou, o pessoal está preso lá, tem que mais de 3 anos, eles não estão esperando. E uma coisa que é bom deixar claro, porque isso aí aconteceu em outros casos, se o ano que vem, daqui 2 anos, for confirmado que foi erro, depende de quem esteja na presidência. Pode ser o atual presidente, pode ser o Flávio Bolsonaro. Então o pessoal tem que entender isso. Não, a responsabilidade, infelizmente, é paga com... Não tem outra alternativa. Hoje funciona assim. Então, é absurdo. O pessoal, assim, eu trabalho... Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo. Tá tudo certo mesmo, tudo certo. Mesa, bom, vamos lá. Enquanto isso, siga a doutora Taniele. Porque ela precisa de voz. Ô, Tani, antes do Mesa voltar aqui, como que está o negócio do Instituto Grito da Liberdade, né? Vocês estão recebendo doações, mas ainda não é suficiente. Como que está o negócio, Tani? Então, a gente está com bastante dificuldade, né, Will? Os ataques aí, eles continuaram, né? E essas pessoas, elas vão no privado hoje, né? Ligam para os seguidores, ligam para qualquer pessoa que vai lá nas redes sociais e reposta alguma coisa do Instituto. Elas entram em contato pela DM, elas pedem para me difamar. Então, assim, esse mês até eu postei hoje aí no X, se você dá uma olhadinha, eu até postei o extrato ali de quanto entrou de doação, né? Entrou em torno de 10 mil e pouquinho, e saiu 11 mil e pouco de doação. Né? Então, a gente operou no vermelho até hoje, são dezenas de pessoas, dezenas de famílias esperando ajuda, dezenas de cadastros sendo solicitados, porque a cada dia que passa as coisas ficam piores. E eu até levantei uma campanha aqui no X, mas eu vou falar para você, eu estou muito feliz, porque entrou aí quase 6 mil reais de doação só hoje. Então, vai ser aí em torno de 15 famílias, e ainda hoje eu vou conseguir, hoje ou amanhã, ou mais tardar amanhã de manhã, né, eu vou conseguir mandar ajuda. Até então, eram 19 famílias que tinham recebido ajuda esse mês. Com as doações de hoje, eu vou conseguir mandar ajuda para mais 15 famílias, né? Então, isso pode parecer, doutora, mais 15 famílias, a doutora está comemorando. Eu estou comemorando porque são 15 famílias que vão ter comida aí na mesa nos próximos dias. E 15 famílias, para mim, é muita coisa, é muita gente. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque realmente hoje o pessoal comprou, né, trouxe para si lá no X essa situação e começaram a doar, começaram a compartilhar. E eu sou daquela premissa, né, que a verdade sempre vence, né, Will? Quando alguém fala, doutora, ontem, né, alguém no X, doutora, fulana entrou em contato comigo, me ligou, falou isso, falo, peraí um pouquinho. Quando eu conheço a pessoa, lógico, né, Will? Peraí, deixa eu... Ela falou que eu não presto conta, peraí. Tá aqui, ó, a prestação de contas. Tá aqui o extrato bancário do Instituto. Tá aqui as entradas e saídas. Tá aqui as pessoas que receberam ajuda. Então, a verdade por si só, né? Ela vence a mentira. Então, nós estamos agora, somado todas as vezes que nós estamos transmitindo aqui, com 372 pessoas assistindo essa transmissão. Vocês estão quietinhos, vocês não estão comentando,
Tá? Se quiserem, comente, eu coloco aqui os comentários, a gente vai batendo um papo, aqui só temos mais meia hora de programa, mas, né, a sua participação também é muito bem-vinda. Mas, eu queria pedir para vocês, então, se puderem, ajudem, então, o Instituto Gritos de Liberdade. Vá lá no Instagram, digita Gritos de Liberdade, você vai achar o perfil, e lá você tem as informações que são as necessárias para fazer o Pix, para fazer as doações, tudo. E contribua, porque é que nem a Tani falou aqui. Eu falo Tani porque eu tenho uma amizade com essa pessoa aqui, né? E eu considero ela demais, então, né, eu quebro um pouco do decoro aqui. Mas, como a Tani falou aqui, doe, faça a contribuição. Às vezes, R$5 para vocês pode ser pouco, mas para as famílias que estão necessitadas ali dos presos políticos, faz a diferença, certo? E também siga Daniele Teles. E toda a galera dela lá, que ela participa, que ela divulga lá, porque são pessoas que precisam de voz. Certo, Tani? Eu acho que é isso. E agradecer a todo mundo que está doando. E quem ficar aí enchendo o saco da Tani, né? Quem ficar indo atrás difamando a Tani, peço até, não sei se eu posso falar, não tenho procuração para falar pela Daniele, mas eu me dou um pouco de liberdade de pedir para que me mande o print que eu mando para a Daniele, ou mande para a Daniele direto, porque isso pode ser importante para a Daniele. Enfim. Exatamente. Eu peço, né, Will, que quando a fulana lá entrar em contato com vocês, ligar para vocês, vocês façam, né, como a maioria tem feito aí. Doutora, fulana entrou em contato comigo, fulana falou isso, fulana me ligou, que vocês vão ser mais, né, mais um processo, vai ser mais uma testemunha aí, porque falar até papagaio fala, né, Will? Exato. Mas as pessoas precisam ter responsabilidade e saberem que existem crimes sendo cometidos, né, com essas falas, tá? E mantemos segredo, mantemos o anonimato. Se vazar, pode cobrar, porque não vai vazar. É de mim para a Daniele, e a Daniele... E quando mandar para a Daniele vai manter segredo. Viu, Miss? Enquanto a Vivo está te sacaneando aí, com a internet... Caramba! Não, sacaneando. Está sacaneando. Sextou, Misa! Depois chega o processinho lá, eles ligam bonzinhos, mas, nossa, hoje tá difícil. Ó a Daniela aqui, ó o apoio moral. Sextou, Misa. Esse é o apoio de moral desses advogados. Vamos lá. Ô, Misa, você estava falando aí sobre essa questão aí que o pessoal vai usar. Então, eu queria, na verdade, até perdi o principal, mas eu queria apontar que é o seguinte, pelo menos aqui na região, principalmente Campinas, né, que a gente tem o CDP, né, o Centro de Detenção Provisória de Hortolândia e Campinas, tem o CDP Pinheiros também, que o que eu tomei como um dos princípios, quando eu comecei a atuar, foi ter boa relação com o pessoal que trabalha lá, com os diretores. Principalmente porque, assim, eles também são cobrados, né? Se acontecer alguma coisa... Já aconteceu, já vi caso da pessoa se matar, tirar a própria vida dentro de um presídio e o Estado ser responsabilizado, né? Ter que indenizar a família. Porque enquanto a pessoa está presa, está detida, a responsabilidade é do Estado. Então, aqui, a primeira coisa que eu costumo fazer é falar com o cliente, ver o que é a situação, dependendo se eu peguei ali de surpresa, se a pessoa está presa, e antes de sair, já tentar falar com o presidente, o diretor, aliás, do CDP, para garantir. Eles querem acabar com isso agora, porque hoje é dividido por facção. Por exemplo, o cara do PCC vai ficar junto com os deles e um eventual pessoa do Comando Vermelho vai para outro lugar, até para evitar confronto, porque assim,
é o que mais acontece ali de comum, quando tem realmente conflito. E quando a pessoa realmente é uma situação que a pessoa não é um criminoso habitual, né? Igual essa situação dos presos, porque isso não é crime, né? Eu nem considero esse pessoal criminoso. Se tiver no CDP aqui de Campinas, eu colocaria ele na área dos evangélicos, no raio dos evangélicos, porque é tão assim que, dependendo, o pessoal deixa até as celas abertas, que é um lugar mais tranquilo. Só que isso é aqui, é onde eu conheço, é a próxima, aqui onde eu tenho, que eu conheço, que eu atuo mais. Eu já tive cliente no interior de Goiás que ele foi espancado por agentes dentro, espancado sem motivo algum. O pessoal pegaram 2 deles para resolveram do dia para assim, vamos pegar isso aí para Cristo, e arrebentaram o sujeito que não tinha cometido nenhum crime grave na porrada mesmo, assim, de mandar para a enfermaria. Foi ouvir esse pessoal no PAD, eles estavam rindo, eles estavam orgulhosos, aquela coisa de síndrome de pequeno poder. Poxa, e eu não estou falando aqui de um cara cometer um crime violento, de uma situação, salvo engano, era questão envolvendo furto, alguma coisa assim, que a pessoa não era habitual, então, assim, acontece. Pedrinhas, teve uma situação que eu peguei lá, que quem me ajudou bastante foi o psicólogo do presídio, para manter o cliente separado dos demais, até resolver a situação, que estava simples de resolver, mas assim, cada dia conta, né? É aquela coisa, um dia que a pessoa passa lá, dependendo, pode ser uma sentença que às vezes sai ali que a pessoa não vai ser nem presa, se transforma numa sentença de morte. Então, acontece, não dá para fechar o olho e aquela coisa do pessoal falar, mas bandido, que não sei o quê. Eu até entendo esse ponto de vista, mas hoje a gente está vendo uma realidade que qualquer um pode acabar sendo preso por expressar opinião na internet. A situação. Coisa de regime comunista ferrado. Então, eu sou legalista nesse sentido. Eu quero que aplique a lei para todos. Se a pessoa está presa ilegalmente, que seja solta. Se a pessoa tem benefício, para não ter... Porque assim, a pessoa já está pagando. O sistema penitenciário brasileiro, ele não é diferente de outros lugares do mundo, ele está longe de ser uma colônia de férias. Então, a pessoa, por estar ali, ela já pensa se ela não é um criminoso quanto mais, só de estar ali, sem sofrer nenhuma agressão, nenhuma ilegalidade, ela pensa 2 vezes no que ela cometeu, caso ela tenha cometido algum crime ali pela primeira vez, seja alguma coisa. Então, é pesado, é feio. Por isso que eu estava comentando até com o Will antes da doutora entrar. Eu odeio, assim, é uma parte do trabalho, eu faço, tenho que fazer, faço com gosto, faço bem feito, mas para mim é uma das coisas, das piores, é a pior, para não falar, a pior parte do trabalho de um advogado criminalista é a visita a presídio. Porque, assim, mesmo a gente está sabendo que a gente vai ali só para conversar com alguém, vai sair da mesma forma que entrou, e não sei o quê. A sensação de estar naquele lugar, assim, eu acho que a pessoa tinha que passar por essa sensação, tinha que visitar um presídio uma vez na vida, para saber como que é aquela realidade, justamente para não vir a se transformar num criminoso, não pensar nisso. Porque realmente o sistema penitenciário brasileiro não... E aí vem uma situação que a pessoa que não cometeu nenhum crime violento, na minha opinião, não cometeu crime algum, que é a mesma opinião do ministro Fux, que eu gosto de deixar bem claro, está sofrendo abuso, assim, esse tipo, assim, e isso não sai na mídia, ninguém fala nada, é absurdo. O Peruquinha falou
que não teve crime. Então, se o Piluca falou que não teve crime, é porque, pô, o cara é juiz de direito, o cara é juiz de carreira, desculpa, juiz de carreira, né? Um dos poucos, eu acho que é um dos poucos ali, eu acho que é um... Tem mais alguém que é juiz de carreira ali? Eu acho que não, né? Eu acho que se não me engano... Salvo engano, o Dino não era juiz também? Não foi juiz? Verdade, o Gino também. Então, o juiz de carreira, isso é uma papagaiada também, né? Esse negócio de ser indicado. Bom, isso aí é assunto para outra live. Mas, sei lá, se o juiz de carreira falou, né? Enfim. Acho que agora, o Cássio Nunes também era juiz. O Cássio Nunes também é? Pô, tem bastante até, hein? Apesar que o Peruquinho era o último, era o único. E o Cássio Nunes, ele escreve bem. Ele tem, se ele não era juiz, ele usa assim, não estou falando do mérito, mas a forma que ele prolata os votos dele. Mas o Cássio tá indo com a galera. O Cássio está sentado no habeas corpus lá, porque eu estou tentando, de alguma forma, liberar esse pessoal. Ele está sentado no habeas corpus lá, já fizeram mais de 120 dias. Nossa. Então, assim, tá com ele, tá no gabinete dele há mais de 120 dias, não decidiu nem que sim, nem que não. E tem pedido liminar de urgência. Tá indo com a galerinha, Ó, seguinte, mas vai se lascar, hein? Vai se lascar que se continuar indo com a galerinha, porque o outro lado do Vaccaro, não é assunto para essa live, não. Mas a Tânia a Tânia tá doida para falar ali, ó. Mas o Vaccaro, meu, enfim, deixa ele continuar aí com a galerinha. Deixa o Cassinho continuar aí com a galerinha, que ele vai ver quando ele vai. O pessoal rifando até o que era muito apegado ao partido do atual presidente, né? A Tânia não pode falar ali, ela está se coçando ali, mas ela não pode, porque, enfim, a Tânia, ela carrega muita gente com ela. Então, mas, guarda aí, Tânia, fica quietinho. Vamos lá. Vamos, isso aí é pauta para outra fofoca. O negócio é o seguinte, o Misael falou aqui, o doutor Misael falou aqui, entre a sua explanação, sobre o síndrome do pequeno poder. E ele deu um gancho maravilhoso. Olha a Fernanda Carelli participando aqui, ó. Fernanda, boa noite, pessoal. Chega um pouquinho atrasada, grande abraço para vocês. Fernanda vai estar domingo com Paulo Faria e Adriana Marra, 2h da tarde. A gente vai fazer uma sabatina com eles aqui. A gente vai falar sobre as crianças de Arroio Grande. Adriana Marra, uma das advogadas da família de Arroio Grande. Né? Então, a querida amiga também vai estar aqui e vai conversar pela primeira vez aqui no canal sobre isso. Vai ser bem legal. 2h da tarde, vai estar o Misael também. A Tânia, vou convidá-la também depois, mas já aproveito para fazer aqui. Mas a vida da Tânia é uma loucura, Deus me livre. Se der, está convidada, viu, Tânia? 2h da tarde, participar aqui dessa roda aqui sobre o Arroio Grande. Arroio Grande é esse que nós vamos falar agora. Vamos falar agora porque o Misael falou da síndrome do pequeno poder. Essa bodega de Arroio Grande começou com uma porcaria de uma síndrome do pequeno poder, entre outras coisas, né? Vamos ouvir melhor da advogada das crianças aí no domingo. Mas é aquilo, você dá poder para quem não está capacitado para usá-lo, é a pior bodega que acontece. Pior ainda, quando se chama conselho tutelar. Mas vamos por partes. Vamos entender o que aconteceu. A Taniele vai começar a falar, porque ela é a pessoa mais culta aqui. Depois é o Misael, que é o polêmico, para terminar. Então, o que acontece aqui? O que acontece? Aqui a Paula Schmidt, né, finalmente, né, o juiz, né, Gabriel Hernandes Melo, da primeira instância, né, será investigado pela sua atuação tirânica, que é o de fato aconteceu, né, e carente de fundamentação, né, legal, contra crianças de Arroio Grande retiradas dos pais sem justificativa plausível e entregues a abrigo já envolvido em estupro e morte. Vamos lá.
E a Paula Schmidt chama atenção para esse artigo aqui é da Oeste, e ela resume aqui muito bem, como sempre, Paula Schmidt, né, dispensa aqui comentários. Agora vamos lá. Vou perguntar aqui para a Tânia, vou dar um ensejo e passo para a Tânia. Ô, Tânia, finalmente, né, a gente está tão cansado de tomar todo dia 7-1, todo dia esse Brasil tomando 7-1, que quando a gente vê o certo, o correto ser feito, a gente fica até com um quentinho no coração, né? Dá aquele calorzinho no coração, a gente fala, nossa, a Constituição, olha que maravilha, a Constituição sendo cumprida, né? Essa bodega que eu falo que é o... Como que é o nome daquele livro que é atualizado a cada 6 meses, ô Misa, que os estudantes de Direito, eu até sempre cito ele aqui, eu esqueci, aquela porcaria. Eu fiz Direito 8 semestres. Vademecum. Isso. O Vademecum, quando a gente vê ele sendo, o que está escrito ali sendo colocado, a gente fica com um calorzinho, né? Coisa que deveria ser rotineiro, mas não é. A gente vive no Brasil. E o CNJ, Tânia, CNJ, estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de CNJ, pô. Vai investigar um juiz devido à pressão das redes sociais sobre um caso que ninguém queria falar, que deu ruim, ninguém queria falar sobre essa arbitrariedade que está acontecendo nas crianças da Arroio Grande, onde o Conselho Tutelar é usado de maneira descarada para sequestrar crianças por questões vacinais. Gente, devido à denúncia feita pelos avós, olha que coisa de louco, por motivos trabalhistas. Daniele, eu tentei resumir aqui, mas é tão escabroso que, conforme você vai esmiuçando, vai ficando pior ainda. E aí, o juiz, devido às pressões, aí a Júlia Zanata, uma galera começou a... Finalmente, os parlamentares gaúchos não, viu, Tânia? Ninguém se pronunciou, viu, Tânia? Delegado Zuco, não, ninguém. Osmar Terra. O delegado Zuco... Os vereadores também, né? Só a Fernanda Bart. A Fernanda Bart, né? Não, mas ela é de Florianópolis. Os vereadores de Arroio Grande, até onde eu sei, nenhum dos 9 se manifestou. Não se manifestou, não. E as pressões estão sendo feitas nas redes sociais. Está todo mundo quietinho. Os Marterra, enfim. Ô, Tânia, quando a gente vê a pressão que a rede social é capaz de fazer no judiciário... Corrigindo, vereadora de Porto Alegre. Não, deixa você ficar falando que é de Florianópolis, que você vai ver. No México... Eu não quero comprar briga com o pessoal do Sul, não. Ainda. No México, Santa Catarina, dá muita treta, Santa Catarina já. Pelo amor de Deus. Não, no México... Quando a gente vê o CNJ agindo como deveria agir, é estranho que a gente fica feliz, né, Tânia? Isso deveria ser normal, né? O normal seria isso, né? Mas assim, Will, eu fui dar porque esse caso, ele é um caso bem delicado, tá? É um caso que, inclusive, ele corre em segredo de justiça. Então, ele não poderia, né, ter informações vazadas dos autos e tudo mais. Mas esse caso, ele é escabroso, realmente, porque ele não envolve só a questão das vacinas, tá? Eu estava dando uma olhadinha, estudando um pouquinho da história, inclusive, tá? Eu não sei se você já teve conhecimento disso, mas uma das questões que foi levantada não é só as vacinas, tá? É toda uma narrativa que tem sido construída há tempos, e a impressão que dá é que eles querem, o conselho e juiz e tudo mais, eles querem realmente retirar essas crianças, tomar essas crianças dos pais, tá? Então, assim, como eu falo, o que eu estou falando aqui é o que eu dei uma pesquisada, dei uma lida, inclusive uma dessas que eu em casa, tá?
a mãe teve um parto em casa, isso não é crime, né? Existe aí as doulas, né? E existem mulheres que fazem uma preparação durante todo o pré-natal e toda a gravidez para que os filhos nasçam em casa. Então, assim, isso foi tratado pelo conselho, pelo judiciário, não é a primeira vez, então não é só isso, aonde eles, para registrar essas crianças, precisava de 2 testemunhas do parto. Não tinha testemunhas, mas tinha todo um pré-natal, imagens, vídeos, a gravidez em si aconteceu à luz da sociedade aí, e até que, depois de muito perseguir os pais, porque é essa a impressão que dá, que é uma perseguição, uma caça a esses pais, com a suposição aí de que eles não seriam pais, né, essa criança não teria nascido daquela mulher ali, eles conseguiram, através de um teste de DNA, comprovar a paternidade. Então, não é só das vacinas. Então, a gente tem todo um histórico já de perseguição contra esses pais. E como você falou, essa síndrome do pequeno poder, gente, existem muitas pessoas que são seguidoras aí, talvez apaixonadas, talvez admiram, né, alguns ministros da Suprema Corte aí. E isso, quando nós falamos de abusos, arbitrariedades, relativizar o direito, relativizar a injustiça, a não aplicação da lei penal corretamente, isso não fica só na Suprema Corte, isso desce. Quando os juízes, com essa síndrome de pequeno poder aí, verem que a Suprema Corte, alguns ministros, né, alguns integrantes aí, fazem, mandam, desmandam, descumprem a Constituição, rasgam a Constituição, para não falar coisa pior, com a Constituição, eles pensam, se a Suprema Corte está fazendo isso, por que é que eu também não posso? Eu vou lá, vou derrubar a rede social dos pais. Aconteceu isso nos processos, quando os pais começaram a falar o que estava acontecendo, pedir socorro, pedir ajuda, eles tinham uma página, e o juiz mandou derrubar essa página, mandou retirar essa página do ar. Então, isso me lembra muitas coisas que nós estamos vivendo aí nos últimos 5 anos, 6 anos, 7 anos, talvez. Isso lembra o que nós passamos com os réus do 8 de janeiro. Então, apenas desceu a distância, está na primeira. E que bom que está na primeira, porque existem chances de recurso, existem aí o TJ do Rio Grande do Sul, STJ, STF. Para esse caso, existe o CNJ, que agora eu imagino que vai abrir aí uma investigação, tá? Então, que bom que está apenas na primeira instância, coisa que os réus do 8 de janeiro, aos réus do 8 de janeiro não foi oportunizado, porque eles já foram investigados, condenados, sem chance de qualquer recurso, pela última instância. Então, que bom que os pais de Arroio do Meio ainda estão enfrentando esses abusos e absurdos, que isso não poderia de maneira nenhuma estar acontecendo na primeira instância. Nós temos chance de reverter, a sociedade foi, de uma maneira assim, comprou a dor dos pais, comprou essa história, e a gente vê pessoas dos 4 cantos aí do Brasil. A gente está assistindo vídeos aqui, pessoas do Brasil inteiro, os parlamentares aqui de Santa Catarina fazendo as denúncias, enquanto os do Rio Grande do Sul estão calados. Então, é uma dor que o Brasil comprou. Posso falar que o Brasil comprou a dor dos pais, né? Esse casal aí, dessa família de Arroio do Meio. E que bom que nós temos as redes sociais ainda, né? Ainda nós temos as redes sociais. E quem sabe Ainda. reverter essa injustiça. Tanizinha, só uma correçãozinha só. Mas é bem comum, não me pergunta por quê. Mas é bem comum as pessoas chamarem de Arroio do Meio mesmo. Até a Damares chamou de Arroio do Meio. Arroio Grande. Arroio Grande, gente. Arroio Grande, é verdade. Eu não sei
E por quê? Eu também, uma vez, eu postei lá Arroio do Meio. Eu não sei. Eu falei Arroio do Sul em algum momento. Arroio do Sul. Arroio do Sul. Arroio Grande. Arroio Grande. Vamos lembrar que é grande. Eu falo brincando que de grande não tem nada, porque é uma cidade pequena, né? Não desmerecendo a cidade nem os moradores em si, mas realmente, por algum motivo, eu estava chamando de Arroio do Sul em algum vídeo nosso. A idade chega para todo mundo, não tem jeito. Vamos lá. É o que eu falei, eu já estou com 41, então que bom que nós temos amigos para nos corrigir. Misa, só... Eu não desmereço cidade pequena. Na verdade, eu gosto. Eu sou do interior do estado de Goiás, do sul goiano, né? Sou nascido e criado, por mais que eu moro em Campinas há bastante tempo. Eu não falo quanto tempo para não evitar revelar a minha idade também. Mas vamos lá. Essa questão a gente comentou um pouquinho por cima com o Papini. O que acontece com Arroio Grande? Salvo engano, tem cerca de 18 mil habitantes. É usual, é cultural do Brasil essa questão do coronelismo, principalmente em cidades pequenas. Uma coisa é você ser juiz em São Paulo, que tem vários fóruns, por exemplo, só varas do trabalho no Fórum Trabalhista ali da Barra Funda tem acho que 99, 98 ou alguma coisa nesse nível, em um fórum. Então tem outro fórum do trabalho na Zona Oeste, um na Zona Sul. Então, assim, não é que todo mundo é juiz, é muito juiz que acaba que um equilibra o que o outro está fazendo, né? Assim, quando tem muito juiz, se fizer uma besteira muito grande, meio que pega mal com os colegas dele ali. Agora, em cidades pequenas, como o Arroio Grande, quando tem um juiz achando que manda na cidade e o prefeito achando que manda na cidade também. É bem isso que costuma acontecer. E isso é cultural, não é de hoje. Então é aquela coisa, nossa, é o juiz, porque não é um juiz, literalmente é o juiz de Arroio Grande. E daí a gente teve essa questão isso eu previ quando começou, com o Alexandre de Moraes começou a atuar com decisões bem diferentes do que diz a lei e a Constituição, e eu imaginei que isso chegaria em primeira instância e de fato chegou. Não só em primeira, como em segunda também. Então isso potencializou. É o juiz achando que pode fazer qualquer coisa, principalmente quando é um juiz para a comarca inteira, que, como é o caso de Arroio Grande, só se eu estiver muito enganado, só tem esse juiz. Pelo menos na área, como juiz estadual. Então ele fez alguma coisa. A prefeitura, os vereadores principalmente, não se atentaram e não fizeram o que deveriam fazer de fiscalizar a questão da infância e da juventude, de verificar a questão do orfanato, de ver o que estava acontecendo. Não teve, até onde eu sei, não teve. O juiz fez e não voltou atrás. E, assim, quando ele viu que, provavelmente, quando ele percebeu, acostumado a fazer e realmente não resultar em nada, eu acho que ele só percebeu que ele fez alguma besteira agora, com o CNJ investigando, com a OAB do Rio Grande do Sul se posicionando. Então, por mais que às vezes o CNJ não... Pode ser que muito provavelmente não vai dar nada, pelo menos vai dar uma dor de cabeça. Um juiz que ele estava muito tranquilamente fazendo o papel dele, na cidade dele, ele está no foco e está o Brasil inteiro sabendo quem é. Ele tentou, não sei se foi, não vou falar que ele tentou, mas era difícil descobrir até quem era o juiz. Eu tentei pesquisar para outro vídeo, hoje a gente sabe o nome, tem a fotografia dele, não sei se ele chegou a dar alguma declaração. Então pareceu até assim, deu essa impressão, não sei se
se foi só impressão ou se de fato ele tentou se ocultar nesse meio tempo ali para evitar a mídia. Mas isso é importante as redes sociais, é importante a gente pôr foco, porque é justamente isso. Quem saberia o que aconteceu em Arroio Grande se isso tivesse ocorrido nos anos 90, por exemplo? Numa época que a gente não tinha essa mídia tão ampla, tão aberta como a gente tem hoje com as redes sociais e as plataformas digitais. O Ministério Público está puto, hein? O Ministério Público está puto. Lá do Rio Grande do Sul, lá, uma promotora lá, veio a público. A coisa mais difícil que tem é tirar o Ministério Público do comodismo, na questão de e outra coisa, o segredo de justiça, como eu falei da outra vez, o segredo de justiça é para proteger as crianças, não é para cobertar não é as partes, patifaria, juiz, de magistrado, de promotor, não. Porque o Ministério Público veio soltar uma notinha falando que o juiz veio querer dar multa em advogado. Pelo amor de Deus, esse juiz é um baita de um criminoso que está cometendo, no mínimo, crime de abuso de autoridade. E isso tem que ser colocado sem escrutínio público. Oi? Ô, Misa, peraí que agora eu vou ser abusado, vou abusar da amizade. Você consegue estar domingo aqui 2 horas da tarde? Domingo? Consigo. Eu vou ficar em casa esse final de semana, né? Sabe por quê? É muito bom, ô Misa, é muito bom. Vai ter um encontro aqui, ó. Puta, ó que live, meu. Ó que live. Eu não vou falar bodega, né? Porque com esse povo tudo reunido, vai ser bom ouvir a Tani, porque a Tani está acostumada a lidar com essas arbitrariedades aí da terceira instância, né? Enfim, terceira instância é meio estranho falar. Tem gente que defende que não existe uma terceira instância, né? É meio que... Enfim, isso aí já é... Vocês não vão querer agora falar de literatura agora, nessa sexta-feira à noite, essas horas aqui. Mas a Tânia está acostumada a lidar com essas arbitrariedades, vive lá na Câmara dos Deputados, vive lá no Senado, vive lá nesse monte de lugar chato aí que o pessoal, né, mais importante, né, não é desmerecendo, é importante, mas ela está acostumada a lidar com essas arbitrariedades. A gente vai estar com a Adriana Marra, que é a advogada lá das crianças de Arroio Grande, que está lidando com as arbitrariedades da primeira instância. E vai estar com Paulo Faria, que não tem juízo nenhum. Está acostumado a brigar. O doutor Paulo está acostumado a quebrar o pau de verdade. Não tem juízo nenhum. Não tem. Eu não sei como classifica. O doutor Paulo Faria, faltou isso aqui, para ele mandar o Alexandre de Moraes enfiar naquele lugar. Assim, faltou isso aqui. Eu acho sensacional. Mas assim, ele pode não ter falado, mas ele foi entendido, porque ele falou de uma maneira muito quase que subliminar, mas que ele mandou. Mandou. Educadamente. Se eu fosse o Moraes, eu teria entendido isso, né? Mas eu não ficaria quieto. Não, o Alexandre de Moraes ele tem que saber que ele também tem que ter limite, porque assim... mas não tem. Não, ele vai fazer o quê? Vai mandar prender o advogado? Daí ele tentou dar mão. Duvida? Eu não duvido. A questão é, o cara está na defesa do cliente dele, então até o Alexandre de Moraes ele tem que pensar 2 vezes para não ficar reinado dele ter um pouquinho mais de empatia. Vamos ser bem sinceros, se ele começar a destratar advogado sem motivo, ele vai se desgastando ainda. Então, assim, tem coisas que se ele parar para pensar, é melhor ele não fazer.
E Ô, Misa, o doutor Paulo Faria falou pouco. Ô, Misa, não existe OAB. Neguinho, não existe OAB. E o Moraes sabe disso, cara. Então, assim, eu E não outra duvido. coisa, para o STF também não existe, da mesma forma que você falou, CNJ. O STF está acima, hierarquicamente, do CNJ. Melhor, problema. nesse caso, o ministro, acho que o Alexandre de Moraes é presidente do CNJ, não é? Ele já saiu, alguma coisa assim. Dá uma olhadinha aí, Will, para você ver. Se ele não é presidente, ele é vice hoje. Meu Deus, peraí. Só que faltava. Aí a merda tá feita. Eu acho que ele é vice, se eu não me engano. Peraí. Nossa Senhora. Não, aí colocou. É vice. É o Faquin, ele é vice. Ele é vice. Taniele. Não, para você ver como que... Tem sempre como piorar, tá, gente? Então, eu não sei, eu não sei, também não cheguei a perguntar o motivo, até porque foi, em parte, questões de foro íntimo do Dr. Paulo Faria ter saído da defesa do Daniel Silveira, mas aquela petição, ela ficou bonita. Linda. Assim, eu até salvei, eu salvei, assim, foi mais ou menos o xingamento do Barroso pro Gilmar Mendes, né? Lembra aquela vez? Foi mesmo, as pessoas foram descobrir o que era bilis com o Barroso. Aquela coisa, o pessoal tem que consultar no dicionário de tão graduado que a briga, né? Não era seu filho. Não. Aquilo ficou... Vamos elevar o... Como é que se fala? O linguajar. Vamos nos xingar de uma maneira técnica. Culta. Aqui, ó, Tânia, a Fernanda mandando um grande beijo e sua solidariedade. Ó, o negócio é o seguinte, hein? O negócio é o seguinte, vamos para a última pauta, que a gente está muito sextou. A Tânia ali está cansada. O Misael já mandou mensagem. A tia Isa, não queira saber quem é a tia Isa, viu, Tânia? A tia Isa está me esperando. Então, assim, vamos seguir aqui com a última pauta, que a gente já começa aí para a quinta série e a gente vai até madrugada aqui, se deixar. A Tânia já comeu um amendoim ali, já falou que por ela não precisa comer mais nada, que já sabe que eu tomo amendoim. Vamos lá. Água de coco. Água de coco. Mulher mesmo, tem que ser mulher. Para ser homem é cachaça. Vamos lá, vamos para a próxima pauta. E a última. Então, você que está assistindo ou agora ou depois, teremos Taniele Teles também nessa bancada no domingo, às 2h, para falar sobre a questão do Rio Grande, com a doutora Adriana Marra, e vai dar o que falar. Vai ser uma grande live, com certeza. Descansada, né, Will? Descansada, mais próximo da inteligência ali, artificial. Daí. Exatamente. Você, aqui, ó, boa, obrigado, Tânia. Aqui, ó, você vai ver a Taniele assim, ó, e o Misael também, que o Misael... é um boteco, viu? Ele tá fazendo bullying com a gente, tá? Eu não sei agora, eu fui... Não, se fui eu, a culpa é da Vivo. Não caiu. Não caiu, não. Fui eu que tirei para mostrar vocês aqui. O Misael, uns 10 anos mais novo, e a Taniele do jeito que ela é atualmente, quando ela não está cansada. A Taniele é assim, viu, gente? Vocês que não sabem. Ela usa a inteligência artificial para deixar ela mais feia na internet. Vamos lá. O jogo é muito injusto, né? Não, é propaganda enganosa. Ela tenta ser mais feia. Pensa, gente, eu entrando num presídio, de chinela havaiana,
de legging, camiseta larga, top de academia, porque nem a dignidade de usar um sutiã a gente não tem no presídio para visitar o meu noivo. Aí eu queria ver vocês, hein? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Coitado do noivo. Ainda bem que o noivo, ele tem cara de ser bad boy, viu? Deve ser... Enfim, vamos deixar o nome da Daniela lá, que ele já tá sofrendo. A gente não vai ficar aqui também fazendo bullying com ele, não. Quando ele sair, a gente chama ele para uma live e faz bullying ao vivo. Vamos lá para a última pauta. A última pauta é essa da doutora da juíza. Eu sempre chamo ela de juíza porque ela, de fato, é juíza. Então, eu chamo ela do jeito que ela tem que ser chamada. Ludmila Lins Grilo, né? E ela fala pra caramba, que ela escreve pra caramba, e vamos ler, então, tudo rapidamente o que ela está escrevendo aqui, porque tem bastante sentido e bastante conteúdo. Veio à tona uma decisão, então, perigosíssima, da 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um traficante casado, não é absurdo, um traficante casado com uma menina de 12 anos foi absolvido da acusação de estupro de vulnerável. O motivo da absolvição foi ela gostar dele, né? Chamá-lo de marido e ter a anuência da família. Né, gente, olha, e querer continuar com ele depois de solto. Tudo muito lindo no amor. Né? Os desembargadores argumentaram que se tratava de uma entidade familiar consolidada e que uma pena seria desproporcional, mas é justamente para casos assim, né, que existem... eu estou tentando ler aqui no computador, tá? Existem o Instituto da Violência Presumida, antes dos 14 anos. Todo aquele consentimento dela é absolutamente irrelevante. A lei é claríssima. E aí ela segue aqui, né, com a sua indignação. Como eu não sou advogado, mas eu vivo num país em que a lei é extremamente subjetiva e muito sem seguir valores ou princípios morais e éticos, enfim, eu vou perguntar para os dois que são grandes advogados aqui. Puta que pariu, hein? É surreal, né, cara? Primeiro, eu queria saber se isso está na lei. Né? Queria saber dos dois se isso está na lei, se está tudo certo, legalmente falando. Isso daí tem que fazer tem que destrinchar bem para o pessoal entender. Porque assim, vou abrir aqui minha colinha, porque eu não vou lembrar de cabeça. Até 2005, nós tínhamos o crime de sedução. E isso ficou... Só que assim, nessa época já tinha caído em desuso e a lei só tirou o tipo penal, porque já não era aplicado, mas o crime de sedução é uma coisa da época das nossas avós, que o texto fala, que era o antigo artigo 217 do Código Penal. Seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior que 14, ter conjunção carnal, aproveitando da inexperiência ou justificável confiança. Era um crime, pena de até 4 anos. Crime de sedução. Então, até 2009, era crime você ter relação, se a pessoa fosse virgem, né? E se você usasse algum artifício com alguém entre 14 e 18 anos. Isso foi retirado e no mesmo ano foi aumentada a pena para estupro de vulnerável, salvo engano. Pra eu não falar besteira, exatamente. A pena passou a ser, era de 8 a 15 anos e passou a ser de 10 a 18 anos. Estupro de vulnerável é o quê? É você, em geral, né? Tem outras questões mais detalhadas, mas em geral é manter uma relação sexual com uma pessoa menor de 18 anos de idade, aliás, 14 anos de idade,
E mesmo com o consentimento dela, mesmo que a família concorde, mesmo que você tenha acabado de completar 18 e a pessoa está quase completando 14, é estupro. É presumido, assim, não tem violência, mas é um crime de estupro de vulnerável. Então, não tem escrito na lei a palavra pedofilia, mas seria o equivalente. A pedofilia no Brasil é quando você tem relação sexual com alguém que tenha menos de 14 anos de idade. Então, o que acontece? A gente tinha muita discussão quanto a isso, porque tinha aquela questão, poxa, a moça tem 13 anos e quase 14, mas ela já tem vida sexual ativa, ela já é namoradeira. Então, dependendo do caso, não teve prejuízo, então um juiz pegava e entendia que não houve crime. Até que o STJ formou um entendimento que ele formalizou a súmula 593 do STJ, que esse crime ele independe de questões de análise. Se aconteceu, se a pessoa teve relação com uma pessoa menor de 14 anos, o crime não precisa de desculpa, não precisa de mais prolongação. Houve o crime. Ele é objetivo. Deixou de ser subjetivo e passou a ter uma questão mais objetiva. Ao ponto de ter tido um caso de um rapaz jovem, cerca de 19, 20 anos, saiu para uma balada, onde em tese só entra maior de idade, viu uma moça que é mais alta que ele, aquelas moças bonita, encorpada, que chama atenção, tipo modelo de passarela, teve relação com a moça e foi preso, porque a moça tinha 13 anos de idade, 14 anos incompletos. Então, assim, como a gente chama isso de erro de tipo? A pessoa pensou que se tratava de uma maior de idade, estava num ambiente que não era para entrar menor de idade. Isa, se você for politicamente correto e ficar do lado do Estado, eu vou quebrar suas pernas daqui a pouco. Eu vou mostrar um print aqui e vou quebrar suas pernas. Eu quero falar a diferença de crime para ilegalidade. Você vai ficar sem graça. De cunho pessoal, porque teve gente que vindo falar que o prefeito de Araucária cometeu crime ao casar com uma moça de 16 anos. Você pode pensar o que for. Se aquilo foi certo, se foi errado. Ele casou com uma moça de 16 anos. E ele lá tem 65 anos de idade. Casou com uma moça 50 anos mais nova, igual o Armando Batista fez. Daqui a pouco você vai falar que o Caetano Veloso está certo de ter casado com a menina de 14 na misa. Pô. Ela tinha menos de 14. Então... aí já não dá para passar o pano. Não, você está muito... Não, eu quero só deixar claro. Eu quero deixar claro. Não vem passar pano para o sistema aqui, não. Não, eu quero deixar claro que não... Esse é onde deixa eu concluir. Eu quero deixar claro, a questão é, crime é diferente. Então, assim, o STJ era tranquilo. Houve crime. Quando era uma situação muito atípica, mesmo quando era uma situação muito atípica, igual eu dei o exemplo do rapaz na balada encontrar uma moça que parecia ser maior de idade e não era, ainda assim era crime, porque o STJ decidiu que era, mesmo sendo uma situação de erro quanto à pessoa, da pessoa acreditar que... Então, assim, agora abriu um precedente sem base alguma, porque casou, porque não sei o quê. O desembargador falou no voto dele, poxa, a gente vai mesmo mexer nesse vespeiro, porque já é entendimento simulado. Isso aqui vai criar precedente para abrir, para voltar à bagunça que era. Vai criar precedente até pro... Poxa, se nessa situação,
cara não cometeu esse crime, se pegar qualquer outra situação parecida, cai na mesma, assim, tem as mesmas desculpas, ou até desculpas melhores. Então, porque sabe o que me chama a atenção? Isso aí? O rapaz é traficante. E é engraçado como, uma vez ou outra, o juiz costuma passar um pano para pessoas integradas ao tráfico. Não estou falando que foi o caso, só acho que é só estranho, porque numa situação quando a pessoa de fato acredita se tratar de uma maior de idade, comete ali um erro de tipo, que pela lei, pelo ensinamento, deveria não caracterizar o crime, porque estava no ambiente. Mesmo assim, ela foi presa por estupro. Esse cara muito mais, porque ele sabia. A mãe concordou. Isso é irrelevante. Se a mãe não... A mãe tinha que ser presa junto para início de conversa. Então, assim, eu só quero deixar claro. Menor de 14, a menina tem menos de 14 anos, o rapaz podia ter... Se o rapaz tivesse 18 anos, ele estaria preso. Por isso aí, para formar família, isso aí era desculpa lá da época do meu avô, quando a pessoa cometia estupro e assumia a vítima como esposa. Isso aí não é coisa de 2026 mais. Então, agora eles estão tentando mudar o entendimento simulado, não é nem entendimento jurisprudencial, a súmula 593 do STJ, para salvar um cara e criar um precedente que vai desestabilizar uma coisa que já estava funcionando muito bem. Apesar dos pesares, estava funcionando. Ô, Tânia, você vê o que dá chamar advogado libertário para canal conservador, Tânia? Dá nisso. Dá esse negócio. Mas sabe por que eu falei? Porque essa pessoa que falou que o prefeito cometeu... Você deu uma de Cássio. A pessoa que falou que o prefeito de Araucária cometeu o crime, ela pode falar que foi errado, ela pode não concordar e pode ter a opinião que é. Ela falar que o prefeito cometeu o crime ao casar, porque, sinceramente, se casou é porque é legal. É a mesma coisa, se você não executa dívida de droga na justiça, porque é ilegal. Então você está cometendo um crime de calúnia contra o prefeito. Aí, ó, tá vendo? Mas assim, eu quero deixar pontuar claro. Idade de consentimento do Brasil, 14 anos. E outra, se houve pagamento dos 14 aos 18, se você contratou os serviços de uma profissional que tenha 14 a 18 anos, também é crime. Então, é bom tomar cuidado com isso aí também. Saber os lugares que frequenta. Não, você está muito Cássio Nunes, você está muito André Mendonça, como eu gosto. Eu sou de direita, mas eu voto na esquerda. Agora eu vou chamar ela aqui, que vai rasgar o verbo. Porque ela, essa mulher que Deus me livre, cara. Você briga com o leão na unha, mas não briga com ela. Ô, Tânia, você é mãe, você tem juízo, você não tem essa cheio de dedos como o Israel é. O Israel é muito culto, ele lê muito, né, na verdade. Então ele é muito assim, né? Agora você é mais faca na bota, você já é mais vida louca, né? É a ala radical do direito. O que você acha dessa bodega aí, o Tânia, desse absurdo aí que a Ludmilla trouxe pra gente? Will, primeiro que eu fico um pouco assustada porque o Tribunal, tá, de Minas Gerais, geralmente o Tribunal de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul são dos tribunais os quais as jurisprudências elas são mais usadas pelos demais tribunais. Eu vou te falar aqui por Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, quando eu gosto de usar geralmente, né, nos meus recursos ou numa petição inicial, eu sempre coloco no máximo 2 jurisprudências. E quando eu coloco alguma jurisprudência, eu vou procurar nos tribunais, eu sempre vou em Minas Gerais. Eu coloco uma de Santa Catarina, coloco uma de Minas Gerais, e às vezes, dependendo do caso, se é um caso mais complexo ou não, STJ ou STF, né?
algumas outras questões, né? Eu procuro no Rio Grande do Sul, dependendo da matéria que eu estou tratando, mas Minas Gerais, para mim, sempre foi um norte, né? E essa decisão, ela é intragável. Eu tenho uma filha de 12 anos, a minha filha, agora que ela completou 12 anos, agora que o corpo dela está começando a desenvolver, né? Começando a aparecer os seios, né? Acabou de menstruar, então, como é que uma criança de 12 anos pode consentir alguma coisa? Ainda mais nesse caso, e salvo engano, a mãe recebia a cesta básica do traficante. Então, assim, eu espero que agora o STJ, a STF, eles corrijam isso e eles devolvam a legítima aplicação da lei, que é o estupro de vulnerável. Não existe consentimento em estupro de vulnerável. Não existe possibilidade de você admitir o consentimento, porque é para isso que o Instituto, é para isso que o artigo 217-A, ele foi colocado no Código Penal. Estupro de vulnerável. Se relativizar dessa vez... Não podem relativizar, esse é o ponto, porque já é entendimento circulado pelo STJ. Eu vou ler aqui. O juiz falou que a menina falou que é o marido dela e foi nisso que ele se pautou aí da decisão. Eu trabalho muito, Will. A área que eu mais atuo, que sempre eu mais atuei, antes do 8 de janeiro, que eu gosto muito de atuar nessa área. Eu atuo, era 90% em crimes sexuais, né? Violência sexual. Sempre atuei muito em casos de violência doméstica, mas o que eu mais, 90% da minha atuação é em crimes sexuais, tá? Porque quando eu comecei a atuar no direito de família, então o direito de família, ele te encaminha para a violência doméstica, e te encaminha para crimes sexuais também, porque geralmente vem de onde as famílias menos olham, menos prestam atenção, é onde está acontecendo um estupro, é onde está... E com isso, nesses casos, a gente vê que as crianças são coagidas, existe coação. Eu já peguei casos, gente, onde a mãe conheceu ali o cara, a criança tinha 2, 3 anos, passou a conviver com esse padrasto, cresceu, e com 5, 6 anos começou a ser abusada. A mãe, apaixonada por aquele criminoso, tá? Para não perder, para o cara não ir embora, entregou a filha para ele abusar. A criança cresceu sendo abusada. Até que com 10 anos, a criança engravidou. E é onde vocês falam, mas nenhum psicólogo, conselho tutelar foi acionado pela escola, essa criança ela não tinha nenhum coleguinha, tá? O padrasto levava, né, o pai, porque ela não entendia que ela é pai, né? O pai levava para a escola, deixava na porta da escola, buscava na porta da escola, ficava com ela em casa. Você quer andar de bicicleta na rua? Levava ela a andar de bicicleta, ficava cuidando. Então, essa criança vivia em cárcere privado, tá? E quando ela engravidou, psicóloga, psiquiatra, conselho tutelar, todo mundo, a igreja, a comunidade, os amigos, tentavam se aproximar da menina para tirar a verdade dela, e a menina sempre negou. Nunca entregou o pai. Porque acaba desenvolvendo uma certa síndrome também, como que se tivesse apaixonada. Dani, síndrome de Estocolmo. Sabe quando que essa criança confessou que o pai da criança que ela estava esperando, uma criança grávida de outra criança, era o abusador na hora do parto? Porque para quem é mulher e está me ouvindo vai entender isso. É a pior dor que um ser humano pode ser submetido, é a dor do parto. É uma dor que não tem começo, não tem fim,
você perde o ar, você acha que você vai morrer. E uma criança de 10 anos passar por uma dor do parto, para mim, com 27 anos, já foi muito difícil. Imagine uma criança de 9 anos. Eu imagino que essa criança achou que ia morrer, que a dor era tanto que ela achou que ela iria morrer. E foi onde ela confessou para as enfermeiras que ele era o pai. Que o pai era o namorado que tinha engravidado ela. E a mãe foi conivente com tudo. E nesse caso, pelo que eu entendi também, a mãe foi absolvida. E assim, gente, é macabro, para não falar outra coisa. Não, ô, tá? Tânia. Ô, Tânia. Não, só para... Não, peraí, só um minutinho. Ô, Tânia, aí você me fala essas coisas desse jeito, né? O Duda Salabert fala isso aqui, ó. O Duda Salabert. Ó, olha de quem que a gente tá falando. Duda Salabert. O Duda Salabert tá falando isso aqui, ó. O Duda Salabert ficou puto. Né? Cadê a Duda Salabert aqui, ó? Ficou puto. Aí tá falando aqui que ele vai abrir esse de câncer lá, está protocolando uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro e tal. Só que o doutor Misael não. O doutor Misael fala que se está na lei tem que fazer e pronto. Ô, Tânia, aí não quer que eu fique nervoso, Tânia. Mas eu tô falando o que o doutor Misael falou, tá? Você que não entendeu. Você que não entendeu. É porque o pessoal fica confundindo a idade de consentimento no Brasil e eu tô concordando com a doutora. O que acontece? Eu quero ler a súmula aqui que o pessoal está ignorando. Pode ler, doutor. Lê, doutor, pode ler. Porque, assim, quando tem uma súmula, para o pessoal que entende, o do STJ ou do STF, é quando tem vários recursos em cima do mesmo assunto, eles fazem uma súmula para os juízes, para os desembargadores dos tribunais seguirem aquele entendimento. E tem a súmula 593 do STJ que diz: o crime de estupro de vulnerável se configura com conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, os juízes e desembargadores que estão sendo favoráveis a soltar esse estuprador, eles estão descumprindo súmula do STJ. Não tem nada aí que foge. E a mãe, nesse caso sim, tinha que ir lá ao conselho tutelar. Nesse caso sim, tinha que... Não no caso de Arroio Grande. Retirar essa criança, né? Retirar essa criança, levar para um abrigo, proteger essa criança, porque com 12 anos não tem poder de decisão. Né? A violência ela é presumida. Ela é presumida. Eu entendi uma situação que o doutor Misael falou aqui, porque assim, vocês vão lembrar, tá? Há alguns anos atrás, eu vou falar isso assim, de cunho, de coisas que eu vi e presenciei. Eu me criei num lar evangélico, né? Onde as meninas com 15 anos faziam festa de aniversário e já fazia festa de noivado. Com 16 anos casava. A minha mãe se casou com 16 anos e engravidou, e quando fez 17 anos eu nasci. Então era muito comum, com 16 anos, as meninas aí casarem. Então é aquela coisa, existe crime, existe o poder de uma adolescente de 16 anos poder casar. Hoje as leis mudaram, né? Mas alguns tempos atrás, existe a questão aí, gente, do usos e costumes, né? Deu uma travada. Foi ela dessa vez. Não, deve ser vivo. Deve ser vivo. Mas é bem isso que ela falou, porque... Voltei, gente. Então, assim, Tim, gente. Eu tô aqui parada na BR aqui falando com vocês. Dentro do carro, aqui, ó. Então, assim, era meio que costume, né? Quanto antes casar, melhor para os pais, né? Antes que engravide, antes que faça alguma coisa,
com 16 anos, 17 anos, casa. Hoje as leis mudaram porque tudo hoje é muito prostituição, o tráfico de meninas, né? A gente vê aí tráfico sexual, para uma família pobre, vamos falar assim, uma família não pobre, miserável. O meu irmão, ele é caminhoneiro, então às vezes ele conta algumas coisas, assim, as menininhas com 8, 9 anos, 10 anos na pista, lá na BR, lá, e as mães oferecendo, então é nojento. E quando existe a vantagem econômica, é muito pior. Então, a lei não pode ser relativizada. Isso é um absurdo, né? Isso que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez. Isso precisa ser imediatamente corrigido. E, inclusive, cabe uma responsabilização com relação a esses desembargadores. Como é que eles ousam relativizar isso? Como é que eles vão de encontro de uma súmula que está pacificado? Eu acredito que aí precisa ser revisto muitas coisas. E eu fico triste, porque o TJ de Minas Gerais sempre foi um dos tribunais que eu mais consultei e busquei jurisprudência para os meus processos. E isso daí me traz, assim, um asco de ver uma situação dessa. Eu sendo mãe de uma menina de 12 anos. A Taniele fica triste por causa disso e eu fico triste porque esse programa maravilhoso, especialíssimo, já está chegando ao final. Né? Porque, por mim, a gente virava madrugada aqui, só que o Misael falou que a tia Isa está enchendo o saco dele e a Taniele falou assim que a barriga dela já está roncando e daqui a pouco não vai dar ruim. Então, nós vamos... Agarrada nas costas já, agarrou nas costas. Então, nós vamos encerrando. E eu só queria que o Misael falasse, só para terminar aqui esse assunto, que esse assunto é bem complicado. O Misael é pai, né, um garotão lindo, o Misael aí, puxou a mãe, graças a Deus. A Tani é também mãe aí, né? Então, é muito complicado. Eu não sou pai, né, não tenho filhos, mas é muito complicado de se falar sobre esse tipo de assunto. Então, assim, a gente tenta dar uma quebrada no gelo aí. E por isso que eu trouxe até o Duda. E aí eu queria só que o Misael, para terminar esse assunto, comentasse essa publicação do Duda, que quando, ô Misa, ó, eu acompanho político já, né? Não me surpreende mais quase nada da política, tanto direito quanto esquerda, não me surpreende mais nada. Mas eu vou falar que fui surpreendido com esse post do Dudinha. O Dudinha, né? O Dudinha, ele foi, eu acho que corajoso até, se falar, né? Porque ele vai totalmente contra o que a esquerda defende. Ele foi bem assim, né? Tanto que os comentários desse post, depois que você for ver, o pessoal está arregaçando o Dudinha. O pessoal está falando que o Dudinha não tinha que se meter nessas coisas. Não tem nada que ficar se metendo nessas coisas. Mas, muitos, né? A maioria está falando isso. Então, ele foi bem corajoso. Mas é uma pauta tão asquerosa, tão demoníaca, que você vê que até a esquerda uniu, né? É aquele tipo de pauta que une a direita e a esquerda. Tem alguns momentos que se convergem. Aí eu queria só que o Misael desse uma explicação, porque o Misael tem uma visão mais revoltada, né, Tânia? É testosterona. Testosterona, o último resultado que o Misael fez deu 1.252, ele falou. É uma coisa... É só o Hulk ter uma testosterona como o do Misael, mas enfim. Aí eu queria que ele comentasse sobre isso. Ele chama atenção muito quando acontece esse tipo de situação dos dois lados terem a mesma... Tanto que às vezes a gente fala, puxa, realmente é isso? E de fato é. Eu não sei como que eu refiro a essa pessoa, deputada, né? No caso... Deputade! Depois tem que ir no STF por conta disso daí. Bom, deu uma exagerada aí, porque é uma situação que a gente não precisa levar para fora do país para ser resolvida, é coisa que o próprio CNJ e o STJ conseguem resolver aí com certa tranquilidade. Então, assim, foi meio que fez
uma postagem um pouquinho chamativa, mas tem fundamento, porque o meu medo é aquele projeto do novo Código Penal horroroso, aquele absurdo de autoria do Sarney entrar em vigor por algum motivo. Porque naquele projeto de lei, para ser mais específico, eu estou falando do projeto de lei do Senado 236 de 2012. Ele prevê a redução, além disso, né, a redução da idade do consentimento de 14 para 12 anos e legaliza a exploração sexual de crianças e adolescentes a partir dos 12 anos, que hoje é proibido, independente da idade. Então, assim, é uma coisa absurda que está ali. Quando eu falei, o pessoal falou que era mentira, um trecho ali, mostrei muito tempo atrás. E meu medo era a esquerda querer aproveitar alguma situação dessa para atravessar esse projeto de lei para substituir. O Código Penal está muito ultrapassado e não sei o quê. Tudo bem, mas ainda é melhor do que essa porcaria aí que eles fizeram. Então, eu vejo até com um certo alívio deputado aí de esquerda também se posicionar contra esse tipo de absurdo. É isso. Só uma coisa aqui, o Will comentou, doutor Misael, o senhor tem um filho, eu tenho uma filha, ele falou que ele não tem ainda. Filho traz juízo, tá, Will? Filho traz juízo e dívida por no mínimo 25 anos. Então, como nós temos um pouco de juízo, mas não podemos arcar com uma dívida tão grande, cara, como é filho, vamos esperar um pouco mais. Eu gostaria de agradecer aqui a presença. Eu espero que não seja... tem nenhum reconhecido, né? Vai saber. Não posso ir para o Nordeste. Se eu for para o Nordeste, talvez apareçam os papais. Rapaz, deixa quieto. Pousou no aeroporto do Nordeste. Vamos lá. Queria agradecer, espero que não seja a primeira vez, mas espero que não seja a última. De verdade, eu gosto demais. Tenho um respeito muito grande pela Taniele, por tudo que ela é, por tudo que ela representa, os valores, enfim. Espero que não seja... É a primeira, mas espero que não seja a última vez que a Taniele participa aqui do Direito ao Ponto. Bate-papo bem tranquilo, bem leve. A gente tenta descontrair na medida do possível aqui sobre esses absurdos que acontecem no país, mas também levando conteúdo a você que não é da área. E sempre é uma grande alegria falar com a Taniele. Bizarro, meu irmão, meu advogado pessoal, meu irmão, meu querido. Eu não vou ficar... Por isso que eu tenho um pouco mais de liberdade com ele aí para dar uma zoada, até tirar um pouquinho do sério, porque o Misael é tão polido, às vezes, que enche o saco. Parece o Rodrigo Pacheco, muitas vezes. Então, às vezes, você tem que mexer um pouquinho com ele para tirar um pouquinho do sério. E quando ele sai do sério, é onde que rende os cortes. Ô, Misa, eu queria te agradecer mais uma vez, como sempre, aí. Toda sexta-feira, você que está assistindo pela primeira vez, Direito ao Ponto, das 10 horas da noite, 22 horas na hora de Brasília, até as 23. Hoje esticamos mais um pouco, porque temos uma presença ilustríssima de uma princesa aqui entre nós, que sofre tanto, mas nos traz sempre um calorzinho a mais no coração quando aparece nas transmissões. Taniele Teles. Misa, suas considerações finais e depois a da nossa querida Taniele. Bom, queria agradecer de novo, Will, agradecer a doutora Taniele e agradecer o pessoal que aturou a gente aí até agora, sejam que se inscrevam nos canais, né? 422 pessoas. 422 pessoas. Esse pessoal... Ou não tem que fazer. O que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Que a Taniele, a doutora Taniele, é um exemplo vivo do que o Sobral Pinto falava, que a advocacia não é uma profissão para covardes. Agora sou eu? Will, primeiramente te agradecer, né, por a oportunidade por estar a primeira vez aqui, conversando um pouquinho mais com você. Você não é mais, né, o Will do Fala Will, ou enfim, aqui do Direto ao Ponto, mas é uma pessoa que eu considero como meu amigo já. Tenho um carinho muito grande por você, admiro muito você, de você trazer essas pautas, né, que tem
total relevância para a sociedade, né, para a comunidade jurídica também, e você conduzir isso tudo de uma maneira assim mais leve, mais descontraída, até porque são pautas intragáveis de se tratar, como essa aí de Minas Gerais agora e tudo mais. Então, obrigado por você trazer isso, né? As pessoas precisam entender de uma maneira menos técnica, né? Às vezes a gente usa tanto a técnica, mas a gente precisa chegar em pessoas, né? Falar desde o doutorado, mestrado, até falar com aquela pessoa que às vezes até é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever, mas a verdade e o direito precisam chegar até essas pessoas. Doutor Misael, foi um grande prazer, uma grande honra, tá? Participar contigo aqui, dividir o espaço um pouquinho contigo, e estou ansiosa já, né, pelo próximo bate-papo aí, poder estar com vocês mais uma vez. Domingo, às Gurizes. 14 horas. 14 horas, domingo, com o bando de advogado que não tem juízo nenhum, mas tem coragem. Isso que a gente não precisa de juízo, a gente precisa de coragem, e esse povo tem. Agradecendo também a Renata aqui, ó, e eu aqui aprendendo muito com vocês, apesar de ser de outra área, a véia está aqui aprendendo para dar suporte à filha que cursa Direito em Universidade de Excelência. Colocar entre parênteses aqui, que é excelência. Será que é Mackenzie? Se for uma... Foi o Dirceu, Misa, que a gente está conversando esses dias que saiu do Mackenzie? Quem é o cara que saiu do Mackenzie aí que... Tem um carinha aí que saiu da Mackenzie aí, enfim, eu não quero processar pela Mackenzie, então tipo, agradecendo então toda a audiência, 425 pessoas assistindo ao vivo. Tani, coma, descanse, se cuide, nós precisamos de você bem. Misael, beba bastante água, proteja aí o fígado, né? Manda um beijo para todo mundo aí e até domingo às 14 horas com essa galera toda. Gente, um beijo, abraço. Boa noite e até domingo, pessoal. Gente. Abraço, até mais.